Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Robinson Farinazzo, cara. Já faz um tempo que a galera pede pra rolar isso daqui e que bom, cara. Nós vamos falar de guerra, hein, Robinson? Fala o que você quiser aí, cara. Tamo aí pra... Tem que ser bacana pra você, tem que ser um podcast muito bom. É, Pessoal bom. que tá chegando aí já vão dando like, se inscrevam aí, dá o superchat, vamos ajudando aí, gente. A gente tá vendo lá essa última guerra que é que tá chamando mais atenção, que dá pra dizer que é Estados Unidos e Israel contra o Irã ali. Sim. Eles, que foi uma coisa que teve uma guerra lá dos 12 dias, algumas coisas aconteceram já. Cara, todo mundo imaginou que fosse ser uma guerra que fosse ser resolvida rápida, ou que nem foi resolvido lá o problema, entre aspas, da Venezuela. O cara entrou, tirou o Maduro e foi embora. Achou que algo parecido ia acontecer no Irã, mas quem entende sabia que isso não ia ser bem assim, né? A gente tá vendo uma guerra que já tá se arrastando mais do que seria, entre aspas, aqui, saudável ou aceitável, porque a gente já tá olhando para uma crise de petróleo e tudo mais. A gente viu o Irã responder atacando bases americanas dentro de países que não os Estados Unidos e nem Israel, como lá no Catar, né? E a gente tá vendo o Irã mais, não sei, preparado pro que tá acontecendo, né? Do que se esperava, de certa forma. Cara, qual que é a análise que você faz do que aconteceu até agora? O Irã faz guerra há 2.500 anos. Eles enfrentaram Napoleão, Alexandre, enfrentaram Alexandre o Grande, enfrentaram Timur, tá? Foram invadidos por árabes, brigaram com os russos no Cáucaso por 170 anos, foram invadidos por turcos, tá? Lutaram com afegãos, lutaram com britânicos, tá? Você pode pensar, 8 anos contra o Saddam Hussein. Quer dizer, é uma gente assim, que enfrentaram os gregos nas Termópilas, né? Enfrentaram os gregos, os atenienses, espartanos. Essa gente é do ramo. Então, assim, Igor, porque, vê bem, eu falo sempre pro pessoal, a turma confunde análise com militância. Eu faço análise militar. Então, pra mim, cara, eu tenho que explicar pro público como é que tá a situação do combate. Agora, você sabe como é que é o Fla-Flu. Sim. O Fla-Flu que vira isso daí. O Irã vem se preparando há anos pra isso. Eu tava conversando outro dia com o pessoal do governo iraniano e a turma que faz esses drones, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui. Isso, deixa eu mostrar. Isso aqui é um Shahid. Na verdade, isso aqui é um Gueran russo, mas o Shahid é a mesma coisa. A pessoa que faz isso aqui é uma molecada de 30 anos de idade, cara. Um pessoal bom dessa geração Z que tá aí, uma cabeça super aberta, inventiva pra caramba. Então, assim, as soluções militares que o Irã tá apresentando contra os Estados Unidos, que tem equipamento da época da Guerra Fria, da Guerra do Golfo, pô, cara, são extremamente inovadoras. Antes de ontem, eles destruíram um avião de 540 milhões de dólares. Deram uma sarambada num Boeing que estava na pista lá na Arábia Saudita, rachou o avião no meio. E um avião de 540, é um avião raro. Os Estados Unidos só tem 14 ou 16 daqueles aviões, né? Com radares sofisticados aí. E assim, ninguém esperava. Foi a primeira vez na história que um avião daquele lá foi destruído. Aí, olha a cacetada, Senhora, cara. mandou pro espaço. A lambada que foi. O lance é o seguinte, aí que tem outro problema que o Irã criou, cara. Os primeiros dias da guerra, os americanos tinham posicionado há anos já, principalmente no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, também no Kuwait, vários radares de longo alcance, radares de banda X, de uma cobertura bastante ampla. O que esses radares fazem? Eles dão alerta míssil. Tem mais de 3 a 5 mil quilômetros de alcance. Então, tudo que o Irã lançava de míssil ou a Rússia lançava no sul, esses radares sabiam. Enviavam, por exemplo, quando era um ataque israelense, eles enviavam um sinal para Israel. Israel já sabia para onde apontar as baterias dos Patriot. A primeira coisa que o Irã fez foi destruir esse radar. Tinha um radar desse que custa $1 bilhão. Meu Deus. Quando eles acabaram com todos esses radares, o que o americano Isso falou? foi naquele ataque que eles fizeram em retaliação logo depois de serem atacados pela... Exatamente. Primeira coisa que eles fizeram foi destruir o radar. Entendi. Não é isso que o que circula os caras do Irã retaliaram bases americanas em países ali do Golfo. Sim, foi isso, mas eles escolheram bem os alvos. Entendi. Escolheram o que tinha de mais caro, que é o radar, e é mais importante. Quando eles destruíram esses radares, eles cegaram
os comandos americanos aí em todo o Oriente Médio. Aí o que eles precisaram fazer? Não, traz os E3 Sentry e agora estão trazendo os E2 Hawkeye da Marinha dos Estados Unidos, que tem um radarzinho mais moderno que o E3. Só que assim, Igor, são vários problemas. Porque quando você começa a se apoiar em avião, você tem que ter uma pista longa. É uma verdade, você tem que ter uma Sim. pista. Você tem fadiga da tripulação. Você tem uma série de problemas. Esse avião pode ser derrubado ou pode ser atingido no solo, como foi esse caso. Então, assim, o Irã criou um problema muito grande que tudo que o japonês tentou fazer em Pearl Harbor em 1941, o Irã conseguiu fazer em alguns dias no Golfo. Foi um negócio assim, cara, na boa, a gente olha assim, esse do radar, eu acho que teve encomenda do russo aí, porque esse radar atrapalha as operações na Ucrânia. Né? Entendi. Então, foi um negócio assim, foi do ponto de vista militar, e veja bem, você que está assistindo aqui, não é questão de torcer para um lado ou para o outro, é análise. Foi brilhante, cara. Foi o que Israel fez na Guerra dos 6 Dias de 67. O que Israel fez de brilhante na guerra? Não, o Israel destruiu toda a aviação dos sírios e dos egípcios no solo. Eles acabaram com a aviação, depois, naquela época era assim, você acaba com a aviação, os blindados e os paraquedistas podem avançar, você não tem problema. Só que o que o Irã fez hoje em dia, essas notícias que você vê na televisão, porque os Estados Unidos destruiu a marinha do Irã. Mas não é a marinha que conta hoje em dia, cara. O que conta é isso aqui, o que conta é drone e míssil. Hoje você não precisa ter uma força aérea. A Ucrânia quase não tem força aérea, a Ucrânia não tem marinha. No entanto, ela varreu toda a frota russa para o leste do Mar Negro. Hoje em dia não conta mais. Eu tenho uma marinha de não sei quantos navios. A marinha americana está afastada do Irã. O porta-aviões Gerald Ford, ele estava no Mar Vermelho. Aí dizem que teve um incêndio na lavanderia. Sabe onde ele está hoje? A 3.000 quilômetros ali na Croácia, antiga Iugoslávia.